família vem do Senhor, é plano dele para nós. Foi criada pelo Senhor com um propósito. A palavra viva de Deus nos convida a compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nosso Pai, em sua bondade, permite que possamos experimentar uma fração do que é esse amor por meio da família. O zelo que o marido tem por sua esposa, a confiança que a esposa tem em seu marido, o amor incondicional de uma mãe pelos filhos e a fidelidade que os filhos têm de seus pais. Como filhos, temos uma missão na terra: pregar e viver o Evangelho até que o mundo todo ouça. O legado de Cristo jamais terá fim e permanecerá eterno, de geração em geração, até que Ele venha nos buscar. Família, o legado de gerações. O tema desse painel que eu vou falar com vocês hoje é o legado de uma sexualidade saudável. Essa é uma temática, acho que muito importante, principalmente porque sexualidade é uma coisa que mudou muito nos últimos anos. A concepção, a gente tem algumas pessoas aqui que já têm um cabelinho branco, já têm experiência na vida. A concepção dessas pessoas do que é sexualidade, com certeza é diferente já da concepção do que a galera do TY tem de sexualidade e do teens mais ainda. Então, a gente vê uma grande transformação. Mas, se a gente quer deixar um legado de uma sexualidade saudável, a gente precisa unificar, pelo menos, o que a igreja entende de sexualidade. E mais do que isso, hoje a gente não vai falar legado de sexualidade. Não, é o legado de uma sexualidade saudável. Então, a gente quer viver hoje para deixar um legado para os próximos, sejam eles a galera do TY, a galera do teens, que não deve estar praticando muito essa área ainda. Eu falo muito porque sexualidade não é só o ato sexual, né? Mas todo o desenvolvimento que o corpo tem. Mas vocês adultos, vocês têm a responsabilidade de viver uma sexualidade saudável, principalmente dentro da igreja, para que a gente possa deixar legado para os jovens, para os teens, para as crianças e assim vai. Então, para a gente falar sobre isso, eu dividi em duas partes. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, estou sendo bem honesta. Qualquer coisa, se eu não conseguir completar, eu vou fechar um pouquinho antes, vou abrir para pergunta, porque eu acho que por ser painel é legal dar o espaço para a gente conversar um pouco. E aí eu penso em disponibilizar o conteúdo do final do painel em outro lugar, beleza? Vamos lá. O legado de uma sexualidade saudável eu vou dividir em duas partes. Primeiro é, o que é uma sexualidade saudável? Se você quer deixar o legado, você tem que saber o que é. E tem que viver. E segundo, como é que deixa esse legado? Quem aqui é pai? Ou avô? Levanta a mão bem alto. Vocês já sabem para quem vocês querem deixar esse legado, certo? E eu tenho certeza que quem é pai, mais do que viver uma sexualidade saudável, ele quer que o filho viva. Então, ele está mais interessado no legado do que na vida. Mas está tudo bem. O importante é a gente entender a força do exemplo e começar a viver agora para que esse legado venha. Eu vou começar lendo um texto que está lá em Colossenses 3, versículo 4 e 5. Senhor Deus, eu quero clamar a sua presença agora, pedir que o Senhor traga objetividade,
que eu possa otimizar o tempo e que a sua palavra seja ministrada e entre profundo no coração, para que haja transformação, consciência, visão, discernimento, Senhor, daquilo que está sendo falado. No nome de Jesus, amém. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 4 e 5, diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Aqui, esse texto fala de um dos grandes propósitos do cristão, que é caminhar para estar em glória com Cristo. Isso é lá na frente. Mas a nossa trajetória daqui até lá é parar de viver como qualquer um e começar a viver como quem está em Cristo. Certo? E aí, aqui ele fala sobre a natureza terrena, ou seja, o que todo mundo aqui carrega: as suas vontades, os seus desejos, quem você é. E isso vale para a vida sexual, isso vale para a sua sexualidade. Tanto que ele fala de imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, por aí vai. Pronto, já comecei dizendo: sexo é mau, não façam sexo, meu Deus, é o tabu, crente é muito infeliz sexualmente. Aí os jovens já falam: eu quero Jesus, mas ó céus, ó vida. E aí eu quero dizer para vocês, não tem nada a ver com isso, tá? A sexualidade saudável, ela proporciona também não só uma identidade clara, como uma vida sexual maravilhosa. Se você é casado e você não está nesse momento de vida sexual maravilhosa, eu quero dizer que você pode almejar isso, você deve almejar isso. Essa é a vontade de Deus para você. E se você ainda não casou, você é jovem e você, ai meu Deus, essa temática, e agora? Se prepara, porque vai ser maravilhoso. Então, o tabu sexual dentro da igreja não pode existir no sentido de que sexo é mau, porque sexo não é mau. O primeiro ponto que eu quero falar é o plano de Deus para a sexualidade humana. Existem 3 coisas muito claras a respeito do sexo na Bíblia. 1, sexo foi criado por Deus. 2, sexo é prazeroso e bom. 3, sexo é para o casamento. Então, é um fato. O mundo ama as coisas que Deus criou. Eles podem rejeitar a Deus, eles podem ignorar a existência de Deus ou nem acreditar nela, mas eles usufruem pra caramba da criação. Eles usufruem da natureza, das coisas belas, das coisas lindas, e também de uma das coisas prazerosas, que foi ideia de Deus. O sexo foi ideia de Deus, o orgasmo foi ideia de Deus, porque poderia ter sexo sem orgasmo. Tudo isso foi ideia de Deus. Mas quando o pecado veio para o mundo, ele distorceu tudo, inclusive o sexo. No versículo de Gênesis 2:24, é o versículo clássico, onde a gente encontra pela primeira vez a clareza a respeito de vai acontecer alguma coisa aí entre o homem e a mulher, que a gente sabe bem o que é. O texto diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui a Bíblia está contando. Ele contou da criação, da natureza, ele contou da criação do homem, aí ele contou da criação da mulher. E aí ele falou: então, esses 2 seres que foram criados de forma diferente de todo o resto da natureza e são melhores do que o resto da natureza, Deus amou mais os seres humanos do que toda a criação. Ele falou: eu tenho algo para esses 2. O homem vai crescer e um dia ele vai deixar a família dele e vai conhecer uma mulher. E aí ele vai se apegar a ela. E eles vão ser uma só carne. Ou seja, eles vão ter o ato sexual como uma aliança dessa unidade entre o homem e a mulher.
Então, eu quis começar com isso, que isso é o básico do básico, mas para vocês entenderem que nesse versículo, Deus mostrou como era simples o plano dele para o ato sexual. O homem, quando ele deixa a casa do pai dele, ele casa com uma mulher, então ele é no casamento, ele saiu da família dele, começou uma nova família, ele vai ter uma relação de afeto com essa mulher, ele vai se apegar a ela, então ele vai ter uma relação afetuosa, e eles vão ter relações sexuais. E essas relações sexuais vão ter muitos benefícios para esse casamento. Mas existem muitos desdobramentos dessa coisa aparentemente simples de Gênesis 2, versículo 24, que foram acontecendo ao longo da sociedade. E eu posso dizer que nessa última sociedade, a sexualidade e a forma de expressar e comunicá-la se tornou bem complexa, não é? Antes era assim, era homem e mulher. E aí tinha o gay, que hoje está mudando o nome, mas o gay. E a lésbica. Isso nos últimos décadas. Agora existem nomes infindados para falar da forma que as pessoas enxergam a sua sexualidade. É muito importante que a gente saiba o que o mundo pensa de sexualidade. Por quê? Porque se a gente sabe o que nós achamos, não adianta a gente olhar para qualquer coisa diferente e falar, é um absurdo, filho, o que é isso? Ouvi falar, mas por quê? Eu não sei, eu nem sei do que você está falando, mas acho que é errado. Eu vejo pais que querem conversar com seus filhos, ou mesmo pessoas que querem conversar com os amigos, e no fundo elas nem sabem exatamente do que elas discordam. Então eu acho que para a gente entender o que é sexualidade saudável, é muito importante a gente entender o que o mundo diz e o que a Bíblia diz. O segundo ponto que eu quero passar rapidamente com vocês é a respeito da identidade de gênero. Aqui eu coloquei gênero biológico e identidade de gênero. Gênero biológico é o sexo que você nasce. É o que a ciência, a vida inteira, estudou e disse. Hoje, o movimento social, moral social, ele está até rejeitando um pouco o discurso da ciência desse gênero biológico. Só existem dois tipos de seres humanos, os homens e as mulheres, né? Mas o que é que o mundo diz? Ele diz que a identidade de gênero diz respeito a como a pessoa se sente e se percebe em relação ao seu gênero. Então, diz respeito não ao que a biologia ou a fisiologia do seu corpo comunica, mas como ela se sente a respeito de si. Existem dois tipos de identidade de gênero que eu vou falar para vocês aqui, da pessoa cisgênera e da pessoa transgênera. A pessoa cisgênera é aquela que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Ou seja, eu, Érica, nasci com um cromossomo feminino. Então, lá quando eu nasci, registraram mulher, gênero feminino. Se eu me identifico como mulher, eu sou uma mulher cisgênera. Se um homem que nasceu como homem se identifica como homem, ele é um homem cisgênero. O que é uma pessoa transgênera? Ela se identifica, ou pode se identificar a partir de determinado momento da vida, com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído ao nascer. Ou seja, ao nascer, por ser sexo biológico, uma pessoa pode ser considerada do gênero masculino. Mas se esse gênero não corresponde a como ela se encara e se identifica, nesse caso, essa pessoa é trans. E pode se identificar como mulher, entre outras possibilidades. Quem não sabia o que era cisgênero e transgênero, levanta a mão. Levanta a mão mais alto. Os jovens sabem.
Viu? Todos os jovens sabem. O que a Bíblia diz a respeito da identidade de gênero? Então, aqui eu expliquei com o intuito de conhecimento, tá? Como é que o mundo está apresentando a questão da identidade de gênero. O que a Bíblia diz a respeito da identidade de gênero? Diz que só existem 2 gêneros que são determinados por Deus, homem e mulher. Hoje, essa verdade, ela está sendo dita como preconceituosa ou discriminatória, mas a verdade é que esse foi o mesmo pensamento de toda a humanidade por muito tempo. Então, nós permanecemos na crença do que a gente vê que a Bíblia diz. Gênesis 1, 27 diz: Deus, portanto, criou os seres à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Marcos 10, versículo 5 diz: esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Era uma verdade mais simples, né? A Bíblia não é algo que vai ser tido como verdade de toda a humanidade, nunca. Se a gente conhece a palavra de Deus, a gente entende que em nenhum momento da história todo mundo vai acreditar na Bíblia. Em nenhum momento da história todo mundo vai acreditar em Deus, até que Cristo volte e se manifeste. Mas antes disso, enquanto Cristo não voltar, alguns escolhem a Bíblia como verdade e outros não. Isso é muito interessante porque isso causa muita indignação quando a gente fala de sexualidade. E muitas vezes não causa indignação quando falamos de outras áreas. Por que eu estou falando isso? Quando nós conhecemos a verdade e nós olhamos outras pessoas que não conhecem a verdade, o nosso sentimento nunca deve ser de repulsa, mas de compaixão. A maior verdade da nossa vida é que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores e nos deu o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados. Os nossos pecados eram diversos, inclusive sexuais, inclusive de imoralidade sexual. E mais do que isso, a Igreja de Cristo, salva, separada, redimida, ainda vive imoralidade sexual. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não olhar para o mundo com repulsa de algo querendo que eles vivam uma pureza que a igreja está lutando para viver. Então, eu acho que o mais importante de entendermos a verdade é que a gente tem que saber que a gente tem que lutar para permanecer nela e não se misturar. Isso chama perseverança da fé. O importante é você saber o que ele crê não combina comigo, porque a Bíblia é a minha verdade. Não porque eu sou bom e ele é mau. Não porque eu sou maravilhoso e ele me gera repulsa, mas é porque a Bíblia é a minha verdade. E o meu objetivo de vida é levar a luz de Cristo para que mais e mais pessoas encontrem a verdade. Mas a Bíblia diz mais uma coisa relacionada, que nós podemos relacionar à temática de identidade de gênero. Não só que nós reconhecemos 2 identidades, homem e mulher, mas também outra verdade relacionada é: a nossa vontade é má e o nosso coração é enganoso. Identidade de gênero, segundo diz o mundo, é: eu sou o que eu sinto que eu sou. Eu sou o que eu desejo ser. O cristão que não está no mundo, ele tem que ter um entendimento. O que eu tenho vontade de fazer é mal.
Marcos 7, 21 a 23 diz: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa e a tornam impura. O que te torna impuro não é somente a sua vontade sexual ou seus anseios internos relacionados à sexualidade. O que nos torna impuro é satisfazer qualquer desejo da nossa carne. O cristão tem que entender que a escolha do cristianismo é uma escolha de abrir mão de fazer o que eu quero. E começar a entender a vontade de Deus para mim e me deleitar nela, ou seja, curtir, aproveitar. É como se eu conhecesse alguém que é como não, é exatamente isso. Mas eu estou falando uma pessoa 100% boa, apaixonada por mim, que me ama demais e que sabe muitas coisas que eu não sei. Se eu confio nela e ela fala, olha, você quer trabalhar? Vem trabalhar nisso aqui que vai te prosperar, vai dar tudo certo, você vai arrasar. E aí você vai dar tudo certo. Outra pessoa, vem para cá que esse caminho tá muito trânsito, você vai demorar 8 horas para ir para a praia, tem um corta-caminho que em 40 minutos você chega. Aí você vai lá e dá certo. Isso é confiança. O caráter de Deus é 100% bom. Então, seguir a Deus não é ter um monte de regra chata para seguir. É confiar na verdade dele, que estando na verdade dele, eu vou ser pleno. E o desejo que eu tenho vai me levar para a impureza. A minha diferença com relação à minha sexualidade, de uma pessoa que está no mundo com relação à sexualidade dela, não é que eu sou pura e ela é impura. É que eu abro mão do que eu quero e ela não. Então, o centro da nossa diferença com relação à identidade de gênero não é que eu não aceito como eu sinto que eu sou na sexualidade. Eu nego tudo que eu sinto. As coisas, os meus desejos interiores, se eles não forem aprovados pela Bíblia, eu entendo que eu devo trabalhar para que eu possa crescer espiritualmente para vencer aquilo. Então aqui vocês olham que ele fala do homem interior, ele fala de várias áreas. Homicídio, ele fala de roubo, ele fala até de ambição desmedida. No trabalho, quando você estiver trabalhando, você não pode fazer tudo que te dá na telha. Você não pode fazer tudo que você tem vontade, porque em algum momento você vai ser desleal a alguém, em algum momento você vai passar por cima de alguém, em algum momento talvez você seja desonesto, porque o que você quer é ganhar dinheiro, é ser poderoso, é ficar famoso. Então sua vontade interior no quesito trabalho também precisa ser filtrada pela Bíblia. Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vocês entenderam qual a grande diferença do pensamento bíblico para o pensamento do mundo? Não é que as pessoas da igreja são melhores que as pessoas do mundo. Primeiro, elas foram perdoadas, elas têm o Espírito Santo que as ajuda a fazer o quê? Deixar de seguir suas vontades. Porque as vontades sexuais do cristão são semelhantes às vontades sexuais do mundo. Né? Tanto eu posso dizer isso, que o índice de consumo de pornografia dentro da igreja, infelizmente, está igualado ao do
eu quero fazer um adendo super rápido. A doutrinação de crianças e adolescentes na visão de ideologia do gênero que o mundo apresenta pode resultar em um futuro catastrófico. Por quê? Porque se eu ensinar que até na questão da sexualidade o meu filho tem que fazer o que ele tem vontade, eu estou claramente indo contra o que a Bíblia ensina, que é buscar a vontade de Deus. Com a visão de identidade que Cristo dá para o ser humano, será totalmente distorcida. Tá? Então, hoje nós encontramos a nossa identidade completa, não só sexual, em Cristo, né? E não em mim mesmo. Eu não encontro quem eu sou em mim mesmo. Eu encontro quem eu sou em Cristo. Terceiro, orientação sexual e atração sexual. Então, para entender a sexualidade saudável, a gente precisa saber o que é a orientação sexual e a atração sexual. É diferente da identidade de gênero. O que é? Bom, o mundo apresenta como a orientação sexual ela está relacionada com o desejo afetivo ou sexual de uma pessoa por outra. Por exemplo, heterossexual sente atração por uma pessoa do sexo oposto. Homem que é atraída por mulher, homem que se atrai por mulher, mulher que se atrai por homem. Homossexual é uma pessoa que se sente atraída pelo mesmo gênero. Bissexual é uma pessoa que se sente atraída pelos dois gêneros, feminino e masculino. Pansexual é uma pessoa que se sente atraída por outras pessoas, independente se ela é gay, é hétero, bi, masculina, feminina, transgênero, não binário, tudo isso. Assexual não sente nenhum tipo de atração ou desejo sexual por ninguém. Então, o mundo apresenta todos esses tipos e eles realmente existem, né? A atração sexual é um impulso, a grande maioria das pessoas sente. E aqui eu coloquei essa tabela para que vocês possam entender como é que o mundo apresenta essa questão da orientação sexual. O que a Bíblia diz a respeito dessa orientação sexual ou atração sexual? A atração sexual foi uma criação de Deus. Assim como eu falei que o sexo foi criado por Deus, o orgasmo foi criado por Deus, a atração de um pelo outro também foi plano de Deus. Por quê? Porque ele falou, eu preciso povoar uma terra. Não dá para eu fazer uma coisa que vai ser chata e maçante para que eles povoem a terra. Eu já sei que as pessoas vão acabar brigando, vão acabar discordando. Eu tenho que fazer um negócio que eles querem. Então, eu vou falar, na vida, pouca coisa a gente quer. Comer a gente quer, né? É uma necessidade fisiológica. A gente quer comer, a gente quer beber água, a gente quer ir no banheiro. Às vezes nem quer, mas não consegue não ir. Mas o sexo, o ser humano quer. Deus foi muito esperto ao criar. Ou seja, a atração sexual é boa. A gente não ia ter, acho que 1/10 dos casamentos se não houvesse atração sexual. Só para que eu vou entrar nessa dor de cabeça? Não é? Vocês já viram a brincadeira de quem é casado falando para os solteiros? Cuidado, depois de você casar, nunca mais vai jogar futebol. Depois de você casar. Aí o solteiro que está na igreja fala, meu amigo, isso eu nunca mais viro uma bola na minha vida. Eu preciso casar. Crente é assim. Agora o pessoal do mundo já não quer casar, né? Porque não precisa casar para fazer o que quer. Eu quero ler um trechinho para vocês. Jovens, quem aqui já leu Cantares? Levanta a mão. É picante para jovem solteiro ler.
o livro de Salomão. Eu vou ler para você, capítulo 4, de 9 a 12. Com um só olhar, minha noiva, meu amor, com uma só pérola do seu colar, você roubou meu coração. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua para mim, como leite e mel. E os seus vestidos têm o cheiro dos montes Líbanos. Gente! Calma. Minha noiva, vou ler o último. Meu amor, você é como jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Tá todo mundo sem graça. O tipo de texto que você não quer ouvir na igreja. Quem mandou vir no meu painel? Eu li isso só para vocês entenderem que isso é puro. Não existe absolutamente nada que esteja escrito na Bíblia que não seja puro. E ele está falando do cheiro do vestido dela, da língua, do gosto da língua dela. E isso é puro. Então a gente precisa trazer de volta para as relações e para o sonho dos jovens e dos adolescentes que sexo é maravilhoso e é puro. Orgasmo não é do diabo. É de Deus, Ele que teve essa ideia. Porém, quando o pecado entrou no mundo, tudo que é bom foi corrompido. E existe também a atração sexual impura. Em Mateus 5, de 27 a 30 diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer um que olhar a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, atração física para Jesus é adultério. Atração física impura, me desculpem, faltou a palavra. Atração física impura para Deus é igual trair, é igual adultério. Então, existem dois lados dessa verdade que eu quero que destrave a mente, a sua mente. Em primeiro lugar, a atração física e sexual é pura e é de Deus, porém, existe muita gente casada que acha que trair é só fazer sexo com outra pessoa. Mas está com a mente em todo mundo, menos no seu cônjuge. Então, a atração sexual para o mundo é algo que me orienta. Por isso chama orientação sexual. Ah, eu sou heterossexual, eu sou homossexual, eu sou bissexual, eu sou pansexual. Isso me orienta para o que eu vou viver, para o que eu vou fazer. A atração na Bíblia, a atração sexual na Bíblia é: eu fiz isso para que você usufrua um casamento fenomenal. Mas você precisa conter essa atração sexual. Você precisa buscar pureza em Deus, porque sozinho, meu filho, ninguém consegue. Ninguém consegue sozinho. Hoje que você vai ouvir sobre sexualidade, já vai pedindo perdão, porque todo mundo tem que pedir perdão nessa área. Porque é difícil, tem que colocar os pés da cruz e usufruir da graça. Que toda vez que algo no seu coração for gerado, se você colocar os pés de Jesus, é porque você está disposto a deixar de lado. Não é sobre ser perfeito, não é sobre, gente, vamos todo mundo virar o monge do Tibete, que só tem gente velho e careca. Eu não vou querer ninguém. Porque eu não posso andar na academia, que aí não vai dar certo. Não, gente, a gente tem que trazer a pureza em Cristo para a vida real.
E tem que acreditar que em Cristo a gente pode. Eu vou ser falho, eu não vou conseguir, mas se eu tiver com os meus olhos em Jesus, eu vou buscar uma atração sexual dentro do meu casamento para ser maravilhosa. Quem está solteiro ainda vai esperar. Né? Coitado, alguém falou hashtag não aguento mais. Deve existir um galardão para quem casar mais tarde, eu acho, no céu. Vamos falar com Deus, que eu acho que merece. Mas tem que ficar puro. Então eu quero falar isso para vocês a respeito do porquê que a gente pensa diferente do mundo. Porque a gente tem que deixar de ser hipócrita. Hoje o discurso conservador versus progressista não é um discurso que nos representa na totalidade. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso que eu falei a respeito de identidade de gênero, orientação sexual, essa mentalidade de uma liberdade sexual, né? Cada um é o que quer ser, faz o que quer fazer. Isso é o pensamento progressista, mas o conservador, sem pureza de Cristo, também é impuro. Que ele pode querer que o cara que é bissexual seja queimado na praça pública, se ele for uma pessoa cheia de ódio. Só que o cara não consegue viver pureza sexual. Ele não vive no padrão de Jesus. Jesus falou, se olhou do lado e desejou, já adulterou. Então não vamos bancar dos perfeitos. Nós não somos diferentes do mundo porque a gente é perfeito. Nós temos uma outra verdade. Então a gente não tem que ter medo em dizer, para mim existem 2 gêneros. Mas eu respeito se você acredita que existem 5. Não quero que você morra. Eu não quero que... E eu tenho a plena consciência de que a igreja ainda não está dando exemplo de pureza sexual. 70% dos homens cristãos consomem pornografia. E as mulheres estão chegando nesse número. Eu vou falar um pouco de pornografia. Então, hoje, quando a gente pensa de deixar um legado de uma sexualidade saudável, não é aniquilar todo mundo que está no mundo e acredita diferente de nós. Não. A resposta do legado de uma sexualidade saudável é uma igreja conseguir buscar pureza sexual. E viver essa pureza sexual. E dar exemplo dessa pureza sexual. E aí a nossa geração vai ver, sabe o quê? Que nós somos mais felizes. Vou falar para os mais jovens que estão desse lado. Uma vez eu falei sobre sexo nos jovens e eu falei uma coisa que eu quero repetir. Existe uma pesquisa que fala que essa mentalidade que veio lá nos anos 70 em Woodstock, né, no movimento Paz e Amor, a liberdade sexual, sabe o que fez? Não fez a humanidade fazer mais sexo, sabia? Fez a humanidade fazer sexo fora do casamento. Porque a partir de uma mentalidade de promiscuidade fora do casamento, o resultado disso foi as pessoas que casam fazem menos sexo. Então para pensar se vale a pena você que é cristão gastar toda essa maravilhosidade que Deus criou para te dar. Gastar numa época errada, que você vai ficar culpado, você vai ter que se esconder loucamente, morrendo de medo de ser pego. Você vai vir aqui no culto depois e você vai saber que está tudo errado. E o plano de Satanás não é que você faça muito sexo. É que você faça agora e não faça depois. Ele quer que você veja pornografia
para que você veja a pornografia e não consiga ter uma relação sexual boa. O plano é sempre do roubo. Satanás veio para roubar, matar e destruir, inclusive na sexualidade. Eu tenho até que horas? Eu não vou conseguir aprofundar muito, mas eu quero falar rapidamente da sexualidade na infância, na adolescência e juventude e na vida adulta. Sexualidade na infância. Mateus 18:3 diz: E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Esse texto não quer dizer que a criança é perfeita. A criança já tem pecado sendo criança. Mas a criança, ela carrega uma pureza. Essa malícia, principalmente na área da sexualidade, a criança ainda não tem. Então, a Bíblia nos apresenta a infância como o momento da pureza. Se você é pai, um dos seus grandes objetivos na paternidade, pais e mães, protejam a sexualidade dos seus filhos. Existe um termo que chama erotização precoce. O que é que significa isso? Eu vou ler aqui rapidinho. Cenas sensuais em novelas ou filmes, letras de música que usam termos pejorativos relacionados à sexualidade e ao ato sexual em si, e até mesmo brincadeiras aparentemente inocentes sobre os namoradinhos da criança. Infelizmente, todos esses conteúdos e situações estão mais perto do que imaginamos das nossas crianças. Muitas vezes estão na televisão da sala de casa, no rádio do carro, nas piadinhas de um tio, ou mesmo naquela telinha que está bem ali na palma da mão. Essa exposição prematura a esses e a outros estímulos é o que chamamos de erotização precoce, e é fundamental que os pais estejam conscientes dos riscos que ela apresenta. Crianças que têm essa erotização precoce, em primeiro lugar, elas são vítimas muito mais vulneráveis a serem vítimas de abuso sexual. A criança, ela reproduz algo sensual, erótico, ela não tem a consciência do que aquilo é na sua profundidade. E pessoas más se aproveitam disso para abusar de crianças. Então, a erotização é algo muito grave e muitas vezes a gente está tão cansado, tão sem tempo em casa, que a gente perde a mão dessa liberdade de tela, de jogo, de tempo na rua com quem a gente não sabe. Crianças pequenas, sozinhas com crianças mais velhas, também podem ter esse tipo de acesso inapropriado. Então, para que haja sexualidade saudável, é importante que na infância essa sexualidade seja preservada. Se alguém aqui sofreu abuso na infância ou erotização precoce, aí começou a namorar muito cedo quando era criança, teve a primeira relação sexual muito cedo quando era criança, eu quero dizer para você, as pesquisas dizem algo a seu respeito, mas o que Deus diz não é o que os números dizem. Quando você está em Cristo, você não é mais uma estatística. Ele pode fazer nova todas as coisas. Então, se você tem vivido amarrado, porque na infância você sofreu algum tipo de abuso, você sofreu essa erotização, eu quero dizer que você pode buscar em Jesus a cura. Na igreja, profissionais da igreja estão aqui para ajudar, conselheiros bíblicos agora no novo ministério. Mas não creia em palavras que pesquisas dizem, o que o mundo diz, o que Satanás está falando no seu ouvido.
Sexualidade na adolescência. Eu vou ler o versículo que está em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Começando. Quem aqui é adolescente? Teen ou adolescente, levanta a mão. Se vocês puderem guardar uma única coisinha do que eu estou falando aqui, escutem esse versículo que é para vocês, jovens. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Qualquer outro pecado que você cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. 2 Timóteo 2:22. Fuja das paixões da mocidade. Ou seja, jovem, quem está apaixonado? Nossa, mas até os meninos, vocês são covardes, hein? Que mentira! Ninguém levantou a mão. Foge, foge, sai correndo. Eu adoro, né? Porque quando fala com os maduros, evitem, matem os desejos da sua natureza terrena. Aí, jovens, fujam, fujam, não olhem para trás. Corram para os montes. É difícil, né? É difícil ou não é difícil? Calma, vai dar certo. A gente já passou por isso. Eu vou fazer uma pergunta meio delicada, não, mas a Bíblia manda a gente testemunhar, né? Então eu vou perguntar aqui: quem aqui casou virgem? Para ficar de pé. Viu, meus amigos? Dá para chegar lá. Dá para chegar lá. Agora, obrigada, meninas. Agora eu vou perguntar uma coisa. Existe algum homem aqui que casou virgem? Fica de pé. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu, meninos? Não pode falar que não dá agora. Aqui a gente conseguiu. Mas vocês podem ver como as meninas estão mais... É que sabe o que é? Deus, ele dá autoridade para o homem, mas quem influencia toda a humanidade é a mulher, né? Para o homem falar não para uma mulher, tem que ser bem de Deus. O galardão, gente, o galardão desse menino... Porque a mulher é muito mais maravilhosa, né? Então é difícil resistir às mulheres. Os homens a gente já consegue. Voltando. Brinquei com vocês, mas vocês vão gravar isso, né? Foge. O que a Erika falou? Pra eu fugir, nem sei. Tô correndo, nem sei pra onde. Segundo estimativas da professora de Sociologia da Universidade do Novo México, a gigantesca indústria de pornografia, jovens e adolescentes, essa é para vocês também, alcança o valor de quase 100 bilhões de dólares ao ano. Sabe quanto que Hollywood ganha no ano? 15 bilhões. Pornografia, 100 bilhões. Só que eu vou falar uma coisa para os adolescentes. Ou você que é pai de adolescente. Tem pai de adolescente aqui? Vocês vieram por causa dos filhos de vocês ou de vocês? Dos dois. Eu vou falar uma coisa. Vocês precisam falar semanalmente com os seus filhos sobre pornografia. Por favor, batam nessa tecla infindáveis vezes.
Se coloquem como pessoas que estão lá para ouvir. Se o seu filho cair nessa área, esteja lá para ele poder falar para você, para ele poder te pedir ajuda. Cuidado com a rede social, cuidado com o celular ilimitado. Sabe por quê? Porque o vício de pornografia é devastador para qualquer ser humano, mas o início do vício de pornografia, antes dos 25 anos, é muito mais devastador. Existe um livro que chama Dopamine Nation, que é Nação da Dopamina. Encontrando equilíbrio na área da indulgência, é o nome do livro. E o que ele fala? Os vícios nada mais são do que o seu corpo ficando viciado num hormônio que você secreta quando você faz algumas coisas. Esse hormônio é a dopamina, é o hormônio do prazer. A droga te dá esse hormônio e a pornografia traz esse hormônio. Os adolescentes e os jovens, eles estão num momento onde o seu desenvolvimento neurológico está numa fase que as sinapses que eles fazem são muito novas e que se eles começam, por exemplo, a se viciar em pornografia, assistir muito, essas sinapses se tornam robustas, diferente de sinapses de adultos. Então, o vício que começa cedo, ele é ainda mais devastador. Mas a pornografia não fica só na adolescência. Porque a gente que é crente, a gente tem uma péssima mania de falar uma coisa. Eu estou fazendo isso agora. Eu sei que é errado, mas eu vou parar e no futuro eu não vou fazer. Não é verdade? É sobre tudo isso, não é só sobre sexualidade. Aquele pecado que você comete, você fala, amanhã eu paro. E o que acontece é que as pessoas entram nos casamentos já viciadas em pornografia e não conseguem abandonar. Eu não vou conseguir entrar em muitos dados, eu não vou conseguir falar muito sobre isso, mas eu quero fazer algumas declarações a respeito disso. Qual é o tamanho da sua fé de que Cristo é capaz de transformar a sua vida? Não existe sinapse robusta que possa parar a ação do Espírito Santo. Sabe o que é que falta? Falta vergonha na cara. Porque falta posicionamento. Falta decidir. E eu não estou falando que você vai ser perfeito pro resto da sua vida, que nunca mais você vai cair. Mas tem muita gente, a gente só está no número de 70% por abrir mão de buscar santidade. Não estou pedindo para você ser perfeito, eu estou pedindo para você ir falar com Jesus sobre a sua pornografia. Que a gente fala pedindo o trabalho novo, a gente fala pedindo pelo filho doente, a mulher que aconteceu um problema com a amiga, a gente fala com Deus de outras coisas, mas eu não falo com Deus sobre o meu vício de pornografia. Você precisa falar com Jesus todo dia sobre o seu vício de pornografia, até que Ele te leve a vencer. Você não precisa ter fardo, eu não estou jogando fardo sobre ninguém. Eu estou dizendo que é possível e usufrua da graça de Cristo, de que a gente não precisa fazer nada para ser salvo. A gente está em Cristo já. Mas a gente pode usufruir de tudo que Ele tem para nós. Então a gente precisa, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então a gente precisa falar, olha, essa pornografia, ela combina com o meu eu de antes e não combina com o meu eu de hoje, então eu vou tentar. E aí eu tento, de boa, tranquilo. Aí um belo dia eu caio. Aí eu olho para Jesus e falo, eu caí de novo, socorro. Eu não quero essa vida. A busca da santidade é sobre isso, crer que Deus faz, entregar para Ele, mas é parar de normalizar
uma sexualidade não saudável, é parar de aceitar a impureza na nossa vida. É buscar o sexo ser maravilhoso no seu casamento. Por que você acha que Deus não se importa com o sexo no seu casamento? Ele se importa, ele tanto se importa. Você que está desistindo, que vai ser fenomenal. Não vai ser fenomenal. Eu não vou falar que a língua da minha mulher é leite e mel. Não vou chegar nesse patamar. Eu vou dizer como Deus se importa. Deuteronômio 24:5, e aqui eu cheguei no sexo no casamento, diz: se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Vocês deixem em paz que esses jovens esperaram. No primeiro ano de casamento, ninguém visita a casa deles. Sogras, espera passar 1 aninho, para de visitar. Seu filho e a sua filha, por 1 ano, ele está na obrigação de fazer a mulher dele feliz. Maridos, se esforcem, tá? Façam tudo, levem flores, façam o jantar, entendeu? Cuidem da casa, faz uma massagem no pé, que aqui está falando que é o homem que está fazendo a mulher feliz. Eu quero deixar isso bem claro. Entendeu? Gente, ninguém para uma mulher feliz. Uma mulher feliz é uma casa inteira feliz. O segredo da felicidade é a mulher feliz. Eu tô mentindo? Homens, falem a verdade. Quando a sua esposa está muito feliz, não desanuvia, né, o ambiente. Ai, meu Deus, bati meu tempo. Cadê o povo? Já está chegando dos outros painéis? Eu vou terminar. Sexo é pertencimento, ou seja, 1 Coríntios 7, de 1 a 4. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Por isso que eu vou falar uma coisa: você pensa bem com quem você vai casar. Vamos obedecer a Bíblia aqui. Faz um crivo bem duro. Porque quando você casar, você é dele e ele é seu. E não é assim, eu sou sua e você é minha, a gente não vai se abandonar. Não, meu filho, o corpo. O corpo. E aqui, mulheres, a mulher é diferente do homem. A mulher quer romance, o homem quer um sexo só. Pode ser rápido, pode ser em qualquer lugar, pode ser sem banho. A mulher quer qualidade. Gente, agora eu estou no templo, tá voltando as pessoas que vieram da temática. Chegou todo mundo bem espiritual. Ai, meu Deus, eu preciso acabar. Eu vou acabar aqui bem na hora do casamento, eu vou parar, tá bom? Aqui, mulheres, a gente precisa se esforçar também, porque o homem, ele deseja mais quantidade do que a mulher. E mulheres, é importante você entender a expectativa do seu marido. E se esforça. Se esforça. E homem, entenda as necessidades da sua mulher. E se esforça. Quando tiver com necessidade, fala: estou com necessidade. Aí a mulher tem que lembrar da Bíblia. Ela fala: ok, sou sua. E o homem também: sou o seu. E é isso. Se é meu, vai lavar a louça. Essas mãos são minhas, vai para lavar a louça. Tô brincando. A Bíblia diz que não se deve recusar sexo. Tá? Sexualidade saudável no casamento. A gente tem que ter
muita ponderação, muito amor. A gente vai entender a fase de cada um. Às vezes uma pessoa está passando por uma depressão, às vezes uma pessoa está passando por uma doença física. Precisa haver o entendimento do momento, porém, não é para recusar. 1 Coríntios 7, 5 e 6. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo conhecimento durante certo tempo para se dedicarem à oração. Presta atenção. A mulher, a partir de hoje, vai parar de falar que está com dor de cabeça, vai falar, é campanha de oração, porque eu tenho embasamento bíblico. Estou brincando. Não pode, porque tem que ter consentimento. E aqui é muito importante, para a sexualidade saudável dentro do casamento. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Então, aqui Paulo está dando um conselho. E Deus está nos dando esse conselho. Se nós, mulheres, se você que é mulher, você recusar o sexo dentro do casamento, ou não, eu não recuso, é uma vez no mês. Uma vez no mês não vai satisfazer seu marido, vamos ser bem honesta. E a verdade é que, olha o que Paulo está falando. Ele não está falando, o mundo vai tentar, a vizinha vai tentar. Ele está falando, Satanás vai tentar. Porque o maior interessado em destruir o seu casamento não é o vizinho, não é o mundo, não são os progressistas, é Satanás. Então, para uma sexualidade saudável dentro do casamento, você precisa entender, sexo é importante para Deus. Ele criou isso, Ele quer que eu me empenhe para que seja bom. Então, eu sou agora do meu cônjuge. E a base é o amor e o respeito. Gente, eu não consegui terminar. A minha segunda parte vai ficar para sabe lá Deus quando. Tempo esgotado, olha lá, 5 minutos passei. Gente, para a Érica, eu estou bem, passar 5 minutos é glória. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Sexo é bom, sexo é puro, foi criado por Deus. E Deus te fez capaz de investir nessa área. Deus, Ele te olha, Ele sabe que você tem fragilidades. Entrega as suas fragilidades para Deus. Se você está pecando na área sexual, entrega para Deus. Fala com Jesus, busca a pureza nele. Porque a resposta para um sexo fenomenal, uma sexualidade saudável é pureza. E pureza, o mundo vai falar para você que pureza é sexo ruim, mas não é. Vai lá ler Cantares inteiro. Você vai ver que está tudo ótimo para eles. E eu quero encerrar pedindo para vocês levantarem, que eu vou orar por vocês. Senhor Deus, Pai, agora nós entregamos essa temática ao Senhor. E Pai, em primeiro lugar, eu quero começar pedindo perdão. Perdão por tanta impureza e tanta imoralidade ainda dentro da sua igreja. Senhor, nós não estamos ainda conseguindo ser exemplos do sexo que o Senhor criou para nós, da sexualidade que o Senhor criou para nós, mas nós sabemos em quem temos crido. O Senhor é o Deus que pela sua graça perdoa todos os pecados e não existe raiz de pecado, não existe cadeia que seja forte demais e não possa ser quebrado pela sua ação transformadora. Então, Senhor, todos aqueles que estão aqui, estão amarrados no vício da pornografia, Senhor, ou em relações de adultério, ou jovens e solteiros que ainda não são casados, que estão, Senhor, vivendo promiscuidade ou relações sexuais antes do tempo. Senhor, nós queremos colocar todos os nossos pecados aos pés da cruz e dizer obrigado pela sua graça. A sua graça nos alcançou. E a sua graça nos alcança todos os dias. E é essa graça que nos faz crer que podemos nos levantar e caminhar para a pureza todos os dias. Espírito Santo de Deus, todo aquele que está com um coração verdadeiro perante o Senhor,
Começa a tocar agora e ministrar o seu poder para transformar, porque o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós nos arrependemos perante o Senhor, Espírito Santo de Deus, e clamamos pelo seu poder, pela libertação. Senhor, nós clamamos por uma nova geração com uma mentalidade firme na palavra de Deus, que crê na verdade do Senhor a respeito da sua identidade de gênero, a respeito da sua orientação sexual, a respeito da atração sexual, Senhor. Nós clamamos pais e mães conscientes para protegerem os seus filhos contra as setas do inimigo, Senhor, que querem corromper. Nós oramos contra a erotização precoce dentro da igreja. Nós oramos contra a pornografia para as nossas crianças, adolescentes e jovens, Senhor. Nós clamamos por essa geração. Não permita, Senhor, que nenhum tipo de ideologia que não condiz com a sua palavra crie raiz no coração desses jovens, mas que eles entendam o porquê cremos, o que cremos, e que consigam perseverar na fé, no nome de Jesus. E agora, Senhor, eu quero clamar sobre os casamentos. Ó Deus, casamento é o plano perfeito do Senhor para a humanidade, porque nós podemos experimentar um pouco da relação de Cristo com a igreja dentro do casamento. E nós clamamos, Senhor, restaura os casamentos. Restaura os casamentos que estão quebrados. O Senhor é capaz. Nós cremos, o Senhor é capaz. Senhor, traz de volta os maridos que estão distantes. Traz de volta as esposas que estão distantes. Oh Senhor, traz humildade, arrependimento. No nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, limpa as pornografias de dentro dos lares. Limpa, Senhor, limpa. Nós sabemos que só com a sua ajuda. Vem com um mover de pureza na sexualidade desta igreja, no nome de Jesus. E que comece pelos mais velhos, pelos pais, para que eles possam, Senhor, fazer parte desse legado, Jesus. Nós cremos num legado de uma sexualidade saudável. E agora eu quero te pedir, Senhor, sobre todos os casados e aqueles que casarão futuramente. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los na área sexual. Senhor Deus, todos aqueles que por alguma razão de trauma, de passado, não conseguem usufruir disso que o Senhor criou para o casamento, vem com a sua cura, Senhor, que eles possam buscar ajuda, que eles possam lutar pela relação e possam experimentar o melhor do Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque a sua vontade sobre nós é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, no nome de Jesus. Amém.